Nem toda escuridão é feita apenas da ausência de luz. Algumas sombras carregam nomes, nomes que ecoam pelo tempo como murmúrios esquecidos, mas que se recusam a desaparecer. Entre elas, há um nome que carrega tanto fascínio quanto temor: Lilith. Criada não do silêncio da terra, mas do mesmo pó que moldou Adão, Lilith foi a primeira mulher. Uma criação imperfeita aos olhos daqueles que queriam moldá-la, uma centelha rebelde no coração de um mundo ainda sem nome. Ela não se curvou, não aceitou, não obedeceu. E por isso, sua história foi marcada por medo e desprezo, por segredos sussurrados em noites escuras. Antes que o mundo tivesse formas claras, antes que a luz dominasse a escuridão, a mulher que viria a ser chamada de mãe dos demônios caminhava pela terra. Era bela. Tão bela que mesmo os olhos de Adão, moldados para contemplar a perfeição, se perderam na sua forma. Mas sua beleza era como o espelho de uma verdade inconveniente, que nem toda a criação divina estava disposta a aceitar as regras impostas. No sexto dia, quando o homem e a mulher foram formados do pó, Lilith surgiu como um reflexo. Não um reflexo submisso, mas um igual. Seus traços eram hipnotizantes. Os cabelos longos e escuros se moviam como serpentes ao vento. A pele reluzia sob a luz de um sol que ainda hesitava em nascer. Mas a centelha de rebeldia já queimava dentro dela. Adão, mesmo deslumbrado, não demorou a perceber que a mulher que caminhava ao seu lado não era moldável. Tentou impor seu domínio, exigiu que ela se curvasse, que aceitasse sua posição inferior. Mas Lilith, feita do mesmo pó, do mesmo sopro, recusou. Não havia inferioridade na criação. Não havia hierarquia na essência. A discórdia entre eles não surgiu de palavras, mas de um instinto mais profundo. Adão queria submissão. Lilith queria igualdade. O mundo recém-nascido ainda não tinha palavras para definir tal conflito, mas o eco dessa tensão percorreu o tempo. Quando a pressão se tornou insuportável, Lilith fugiu. Abandonou o homem, deixou para trás o paraíso e as correntes douradas que queriam prendê-la. Voou para os céus, para os abismos, para os lugares onde a luz não alcançava. Os deuses, irritados com sua desobediência, enviaram anjos para trazê-la de volta. Mas Lilith não seria domada. Encontraram-na no Mar Vermelho, cercada por demônios, dando à luz monstros que carregariam seu nome e sua rebeldia. Cada nascimento era um grito contra a ordem, uma lembrança de que a criação também podia gerar caos. Os anjos insistiram, ameaçaram, mas Lilith permaneceu firme. Ameaçaram destruí-la, mas ela lembrou-lhes do dom que lhe fora concedido: o poder sobre os recém-nascidos, a capacidade de reivindicar aqueles que ainda não estavam protegidos pela fé. Quando se negou a voltar, aceitaram seu pacto sombrio. A cada dia, 100 de seus filhos seriam levados pela morte, e ela, em troca, se vingaria sobre os filhos de Adão e Eva. Assim nasceram as histórias que povoariam os pesadelos. Lilith, a assassina de crianças, a devoradora de homens, a sedutora que arrastava para a perdição. Mas por trás das lendas havia apenas uma mulher que se recusara a ser domada. A vida seguiu. Os mitos se multiplicaram. Para muitos, Lilith tornou-se um demônio, um nome a ser temido, um sussurro nas noites sem lua. Para outros, ela era a lembrança da resistência, do poder de dizer não, mesmo diante da força divina. Cada geração ouviu fragmentos dessa história, moldada por medo e fascínio, por patriarcado e poder. Mas a essência permaneceu. A primeira mulher que não aceitou ser uma sombra do homem. E assim, Lilith caminhou entre os séculos, os mitos se confundindo com as verdades, os horrores com os sussurros. Nem todos ousaram falar dela. Nem todos ousaram lembrar que, por trás das lendas de sangue e terror, havia uma verdade mais incômoda, que mesmo os deuses podem ser desafiados e que nem todas as prisões são feitas de ferro. No silêncio que seguiu sua fuga, o mundo pareceu hesitar. O paraíso, antes perfeito e ordenado, agora tinha uma rachadura invisível.
O nome de Lilith não era pronunciado, mas pairava no ar como um sussurro proibido. Adão, despojado da parceira que não aceitava o jugo, tornou-se o símbolo de um poder incompleto. Os anjos, enviados para reparar o desequilíbrio, não conseguiram trazer Lilith de volta. Ela havia encontrado um novo domínio longe dos olhos de Deus, onde os filhos da escuridão dançavam sob o luar vermelho. Ali, no Mar Vermelho, Lilith gerava sua descendência, criaturas deformadas, demônios sedentos, filhos da dor e da revolta. Cada um carregava não apenas a marca da mãe, mas também o estigma da rejeição. O céu observava em silêncio, o mar rugia com fúria contida. Entre as ondas e os lamentos nasciam novas lendas. O nome de Lilith começou a se espalhar como um segredo terrível, contado em sussurros entre as sombras, como um aviso para aqueles que ousavam desafiar a ordem estabelecida. Os anjos, desconcertados, tentaram ameaçá-la com destruição, mas Lilith, conhecedora dos mistérios do início, lembrou-lhes que ela tinha poder sobre a vida frágil. As crianças humanas vulneráveis e recém-nascidas estavam sob sua vigília. O pacto sombrio foi selado. 100 de seus filhos seriam levados todos os dias, e em troca, Lilith espalharia sua dor sobre os filhos de Adão. Cada lenda de morte infantil, cada pesadelo contado ao pé do berço, carregava o eco desse acordo silencioso, selado longe dos olhos do paraíso. Enquanto isso, Adão, consumido pela perda e pelo orgulho ferido, implorava a Deus por uma nova companheira. Deus, em sua sabedoria fria, criou a primeira Eva, moldada não da terra e da poeira como Lilith, mas do pó mais puro. A nova mulher, bela, mas sem o espírito rebelde, não suportou o olhar de Adão, que se enchia de desgosto e repulsa ao recordar o que havia perdido. O erro foi reconhecido tarde demais, e essa primeira Eva desapareceu no esquecimento, como um esboço apagado de uma criação imperfeita. Então, numa última tentativa de criar a mulher ideal, Deus aguardou o sono de Adão, e de sua costela moldou Eva, uma companheira feita da carne do próprio homem, moldada para se encaixar, para obedecer, para completar. A nova união trouxe a paz aparente, mas as sombras não desapareceram. Lilith continuava a caminhar entre os mitos, sua presença oculta nas rachaduras da perfeição, sua voz ecoando nos lamentos das mães e nos pesadelos das crianças. O tempo seguiu seu curso. O nome de Lilith se tornou tabu, associado à luxúria, à desobediência, ao pecado. Ela foi pintada como demônio, transformada em ícone de tudo que era proibido e temido. Não havia mais lugar para ela na luz, mas na escuridão ela reinava. Homens temiam suas visitas noturnas, mulheres sussurravam seus nomes entre preces, crianças eram protegidas com amuletos e círculos de carvão desenhados no chão. Ainda assim, sua figura pairava, tão real quanto o medo que ela inspirava. No final, Lilith não desapareceu. Seu nome, mesmo maldito, sobreviveu como um lembrete incômodo de que, por mais que se tentasse apagar a história de uma mulher rebelde, sua sombra permaneceria gravada. Entre os mitos, as mentiras e as verdades distorcidas restou o eco, a lembrança da primeira mulher que ousou dizer não. O tempo impiedoso e mudo continuou seu ciclo. O nome de Lilith se dissolvia entre os séculos como fumaça que se recusa a se dissipar. Entre os textos rabínicos, os sussurros de feiticeiras e os lamentos de mães inconsoláveis, sua figura ganhava contornos cada vez mais sombrios. Era a mulher que desafiara Adão, a mãe dos demônios, a rainha da noite, a sedutora do sonho. Cada cultura, cada tradição, encontrava nela um espelho para suas angústias mais profundas. Alguns a viam como uma assassina de recém-nascidos, responsável pelas tragédias sem explicação. Outros a temiam como uma figura demoníaca que se insinuava no leito dos homens solitários, arrastando-os para o pecado e para a perdição. Para muitos, Lilith era sinônimo de bruxaria, de feitiçaria proibida, de um poder feminino que escapava ao controle da moral estabelecida. Ela não era apenas um nome, era uma ameaça,
uma lembrança viva de que nem todas as histórias seguem os roteiros predefinidos pelos deuses e pelos homens. Mas por trás das máscaras do medo havia uma história mais antiga. Lilith, ao recusar a posição inferior imposta a ela, não buscava destruição, buscava igualdade, buscava respeito. Sua recusa era um grito contra a ordem imutável, um ato de rebeldia que os poderosos não poderiam tolerar. Por isso, foi transformada em monstro, em demônio, em tudo que pudesse justificar sua exclusão. Enquanto o mundo esquecia a verdade e se deliciava com os mitos distorcidos, Lilith vagava entre as sombras. Ela era o medo que se sussurrava nas noites sem lua, a figura que aparecia nos cantos escuros, o nome não pronunciado por aqueles que não queriam atrair sua atenção. Amuletos eram criados, orações eram repetidas, mas nada apagava o fato de que sua presença era mais que lenda. Era um lembrete. Os dias passavam, as gerações se sucediam. Adão e Eva viveram no Éden, depois foram expulsos. Os descendentes deles se multiplicaram, carregando consigo o medo ancestral de Lilith. A cada nascimento, as mães temiam o olhar invisível da mulher que fora rejeitada. A cada morte inexplicável de um bebê, havia quem sussurrasse seu nome, como se, mesmo distante, ela ainda reclamasse o preço do pacto silencioso. Lilith se tornou um mito vivo, imortal não apenas pela lenda, mas pela ideia que representava, a de que nenhuma submissão é eterna, nem mesmo a dos céus, nem mesmo a da mulher. E assim, seu nome atravessou os séculos como um segredo incômodo, como uma história que, por mais que tentassem calar, continuava a ecoar. Enquanto o nome de Lilith se dissolvia entre lendas e superstições, os anjos voltaram a seus domínios, frustrados e temerosos. O pacto sombrio continuava seu ciclo cruel. 100 de seus filhos levados todos os dias, e em troca Lilith reclamando os filhos de Adão e Eva. A cada dia que nascia, a cada entardecer que mergulhava o mundo em sombras, a lembrança dela se insinuava entre as famílias. O medo era sutil, mas constante, uma presença invisível entre os berços e os lençóis. Os amuletos surgiram como proteção. Pequenas placas gravadas com os nomes dos anjos, círculos de carvão desenhados em torno dos leitos das crianças, palavras sussurradas em preces desesperadas. Cada gesto carregava a esperança de afastar o toque de Lilith, de manter longe o olhar dela, a sombra dela. E mesmo assim, muitos acreditavam que nada era suficiente para deter quem já havia aprendido a caminhar entre o visível e o invisível. Lilith não se limitava às crianças. Havia aqueles que juravam ter sentido sua presença durante a noite, quando a escuridão tomava conta e o sono trazia vulnerabilidades. Ela se aproximava dos homens solitários, dos viajantes, dos que dormiam sem companhia. Era dita como a rainha da sedução, o demônio que inspirava sonhos lascivos, que arrastava para a perdição. Não era apenas o corpo que estava em risco, mas a alma, e com ela, a reputação e o lugar na ordem social. Os contadores de histórias aumentavam os detalhes, tornavam os encontros mais terríveis, mais pecaminosos. O nome de Lilith era suficiente para calar conversas, para fazer mães se ajoelharem em oração e homens evitarem certas rotas durante a noite. Mas poucos ousavam olhar para a raiz dessa lenda, porque por trás dos horrores e dos símbolos havia o eco do que havia sido esquecido. Uma mulher que se negou a ser moldada pelo poder, que fugiu quando a tentativa de dominação se tornou insuportável. Essa verdade, incômoda e muitas vezes silenciada, permanecia escondida sob camadas de interpretações. A história de Lilith, contada como aviso, era também um reflexo das dores do mundo, da fragilidade das regras e da resistência que emerge mesmo diante do impossível. Era uma lembrança de que nem toda submissão é voluntária e de que, às vezes, a rebeldia se transforma em mito, para ser temida, para ser venerada, para nunca ser esquecida. Com o passar das eras, os contornos de Lilith tornaram-se mais distorcidos, fragmentados pela memória falha e pelos medos perpetuados.
As tradições que antes contavam sua história como um sussurro sombrio passaram a pintá-la como símbolo absoluto do mal. Tornou-se o rosto da tentação, da ruína, da mulher perigosa. E, paradoxalmente, quanto mais se tentava apagá-la, mais viva se tornava nas narrativas do medo. Havia os que associavam sua figura à serpente que tentou Adão e Eva, como se sua sede de vingança transcendesse sua própria história, estendendo-se à queda da humanidade. Outras versões contavam que Lilith era um demônio independente, uma entidade que desafiava até mesmo os céus, uma força que jamais seria contida. Os detalhes variavam, mas a essência permanecia. Uma mulher que não aceitou ser subjugada e que, por isso, foi eternamente marcada. Na escuridão das noites sem lua, os nomes de amuletos, de orações e de símbolos se misturavam com as lendas. Os anjos gravados em pequenas talhas eram pendurados nos quartos das crianças, com palavras suplicantes inscritas em sua superfície. Ao redor das camas, círculos de carvão e inscrições eram desenhados como muros frágeis contra a presença invisível. Para cada novo nascimento, havia uma nova reza, uma nova promessa de proteção. E mesmo assim o medo persistia. No fundo, havia o reconhecimento silencioso de que não era apenas o medo que mantinha viva a memória de Lilith. Era o poder que ela representava. O poder de dizer não, de recusar, de fugir, de recomeçar longe do controle imposto. Era um poder que assustava tanto quanto fascinava, que atraía e repelia em igual medida. Por isso, mesmo enquanto sua imagem era moldada como algo a ser temido, Lilith se tornava símbolo. Um símbolo que desafiava a narrativa única, que lembrava que por trás das histórias há sempre mais camadas a serem desvendadas. Que mesmo as sombras têm suas verdades, e que nem todas as figuras demonizadas são apenas aquilo que os deuses e os homens querem que sejam. Lilith era o eco dessa verdade, camuflada sob séculos de medo e desprezo. A narrativa de Lilith, perpetuada entre sombras e murmúrios, não se limitou a mitos distantes. Com o passar das eras, ela se infiltrou nas crenças de diferentes culturas, transfigurando-se em arquétipos diversos, todos conectados pela ideia de poder feminino incontrolável e pela recusa de submeter-se. Em algumas tradições, Lilith era a feiticeira, a que conhecia segredos antigos e dominava os rituais proibidos. Em outras, era a rainha dos demônios, a mãe das criaturas que habitavam pesadelos e devoravam inocentes. Os nomes mudavam, mas o temor permanecia. Ela era Lilitu na tradição suméria, a Lamia na cultura grega, a rainha das súcubos nas lendas medievais. Cada povo adaptava sua imagem, mas todos mantinham a essência. A mulher que disse não, a que não foi domada, a que se tornou símbolo do proibido. O tempo não apagou suas marcas, apenas as redesenhou com novas formas e novos nomes. Enquanto os homens construíam templos e altares para os deuses que representavam a ordem e o poder, Lilith continuava a habitar as sombras, lembrando que a desordem também fazia parte da criação. As mães, temendo por seus filhos, penduravam amuletos e murmuravam orações ao pé dos berços. Os homens, sozinhos em noites longas, desviavam o olhar para evitar a presença que pareciam sentir no canto escuro do quarto. Enquanto os homens construíam templos e altares para os deuses que representavam a ordem e o poder, Lilith continuava a habitar as sombras, lembrando que a desordem também fazia parte da criação. As mães, temendo por seus filhos, penduravam amuletos e murmuravam orações ao pé dos berços. Os homens, sozinhos em noites longas, desviavam o olhar para evitar a presença que pareciam sentir no canto escuro do quarto. E mesmo os mais céticos, os que diziam não acreditar em tais superstições, evitavam pronunciar seu nome ao cair da noite. Lilith não era apenas um conto. Era um reflexo de tudo aquilo que os deuses e os homens tentavam controlar, mas que persistia. O desejo, a recusa, a liberdade, a resistência. Ela personificava o medo do desconhecido, do que não se encaixa, do que desafia a ordem e rompe o silêncio. E por isso, continuava a viver não apenas como personagem de lendas, mas como símbolo eterno da força rebelde que não se cala.
A figura de Lilith, esculpida em memórias e temores, cresceu e se transformou ao longo das gerações. Com o passar do tempo, ela deixou de ser apenas um mito para se tornar uma presença quase tangível, algo que se podia sentir no ar espesso das noites sem lua. Era o frio que se espalhava sem explicação, o leve tremor da chama de uma vela que se extinguia sem vento. Era o pressentimento, o desconforto inexplicável que fazia os corações acelerarem e as palavras se calarem. Para alguns, ela era apenas superstição. Para outros, um aviso. Os anciãos sussurravam histórias de Lilith aos mais jovens, não para assustá-los, mas para lembrá-los da fragilidade que existe entre o visível e o invisível, entre o real e o imaginado. Eles diziam que ela não era apenas um monstro, mas uma memória viva, uma cicatriz na história da criação. E, de certa forma, estavam certos. Lilith não desapareceu porque não poderia desaparecer. Sua essência era feita não apenas de carne ou de lenda, mas de um conceito mais profundo, o da insubmissão, o da resistência contra um destino imposto. Ela era um lembrete de que nem toda criatura aceita seu lugar sem questionar, e que mesmo quando condenada, essa recusa pode ecoar por toda a eternidade. Assim, mesmo quando os altares foram erguidos a outros nomes e os cânticos foram entoados para outros deuses, Lilith permaneceu, escondida nos contos sussurrados, nos olhares desconfiados lançados para os cantos escuros, nas preces murmuradas com urgência. Porque, por mais que tentassem enterrá-la sob o peso de séculos de medo e desprezo, ela sempre encontrava uma forma de retornar. Em tempos mais antigos, quando os deuses eram temidos e suas vontades pareciam inquestionáveis, a figura de Lilith ganhava força não apenas como símbolo de terror, mas como memória do que havia sido esquecido. Para muitos, sua história era um aviso de que mesmo os deuses mais poderosos, mesmo as ordens mais implacáveis, poderiam ser desafiadas. Por isso, sua lembrança não se apagava. Era cultivada nos segredos das famílias, nos rituais ocultos, nas palavras ditas em línguas antigas. As mães, ao sussurrarem preces nos ouvidos dos filhos recém-nascidos, murmuravam também palavras contra Lilith, com medo de que ela reclamasse a vida inocente. Os homens evitavam caminhar sozinhos à noite, temendo que a rainha da noite se esgueirasse para dentro de suas mentes, para dentro de seus corpos. As mulheres, conhecedoras das dores do parto e da fragilidade da infância, traçavam símbolos invisíveis para afastar sua presença. Mas mesmo assim, Lilith permanecia, não como uma criatura que se podia capturar ou destruir, mas como um conceito que escapava a todas as tentativas de controle. Ela era a lembrança de que havia algo na criação que não se submetia, que não aceitava os limites impostos, que resistia. Era um eco de todas as mulheres que, ao longo da história, ousaram dizer não. E assim, Lilith continuava a caminhar entre o mundo visível e o invisível. Uma presença que não precisava de corpo para existir, porque sua verdadeira essência era feita de memória e medo, de força e rebeldia. Cada geração a moldava de forma diferente, mas nenhuma conseguia apagá-la completamente, porque Lilith não era apenas um nome, era um aviso. O tempo, sempre implacável, não apagou o nome de Lilith. Pelo contrário, à medida que as eras passavam, sua figura se tornava mais densa, mais envolta em mistério e medo. Já não era apenas uma mulher rebelde. Era um símbolo gravado na psique coletiva, uma lembrança que atravessava fronteiras e culturas, que se adaptava para se encaixar nos medos de cada geração, nos salões de pedra dos antigos templos, nas cavernas ocultas e nos sussurros das aldeias. Seu nome era preservado. Lilith não era mencionada em alta voz. Era sussurrada, murmurada com reverência ou medo. Porque todos sabiam que, embora feita de pó e carne, sua essência era feita de algo mais profundo, da recusa, do orgulho ferido, da resistência que nem mesmo o tempo conseguia apagar. E assim, o ciclo se repetia. Novas mães, novos filhos, novos amuletos e rituais. A cada geração, Lilith ganhava um novo rosto, uma nova forma.
mas sua essência permanecia intocada, porque por trás de todos os símbolos, ela era o reflexo da inquietação humana, daquilo que se recusava a aceitar os limites impostos. Lilith. Era o não que ressoava no silêncio, o grito contido nas sombras, a lembrança de que a submissão não era a única escolha. E mesmo quando os deuses pareciam distantes, mesmo quando os homens se esforçavam para esquecer, ela continuava ali, invisível mas presente. Porque algumas histórias não precisam ser contadas para continuar existindo. Elas vivem no espaço entre o que é dito e o que é silenciado. E Lilith era a mais poderosa dessas histórias. No desfiar do tempo, a figura de Lilith, antes clara e cheia de contornos, começou a se tornar um mito entrelaçado com tantos outros. Mas em meio às distorções e aos medos projetados, a essência da primeira mulher permanecia. Não havia sido a beleza que lhe conferiu imortalidade, nem a fúria, mas o fato de que sua história se entrelaçava com os medos mais profundos dos homens. O medo da recusa, da insubmissão, do desafio às regras estabelecidas. Lilith tornou-se um símbolo, mesmo que não nomeado, mesmo que velado, para todos aqueles que já sentiram o peso do controle, a opressão do poder alheio. Sua figura, mal interpretada, pintada como monstro, carregava a lembrança de uma verdade incômoda, que a submissão não é destino inevitável, que a rebeldia, mesmo quando transformada em lenda e medo, não se apaga completamente. E assim, a história de Lilith atravessou o tempo. Nas noites escuras, quando o silêncio era interrompido apenas pelo sussurro do vento e pelo tilintar das folhas secas, era possível sentir sua presença. Não como um ser a ser temido, mas como a lembrança de todas as vozes que foram caladas, de todas as histórias que tentaram ser esquecidas, de todas as mulheres que ousaram desafiar. A cada geração, Lilith ganhava um novo rosto. Era o eco de um passado que se recusava a morrer, a sombra que se arrastava pelas paredes das casas, o nome que era sussurrado com um misto de medo e respeito. Porque mesmo aqueles que tentavam negar sua existência sabiam em algum lugar profundo que Lilith era mais do que um mito. Ela era o reflexo de uma verdade que atravessava o tempo. No vazio entre as palavras, no espaço onde os nomes não eram pronunciados, Lilith permanecia, invisível aos olhos daqueles que se recusavam a ver, mas presente nas memórias daqueles que sentiam, que compreendiam o poder de uma história sussurrada. Era nas entrelinhas, nos sussurros das avós, nas orações cautelosas das mães que seu nome sobrevivia. Porque nenhuma história verdadeiramente poderosa morre com o tempo. A figura de Lilith, moldada e remoldada, rejeitada e temida, era também admirada, mesmo que às escondidas. Para algumas ela era a lembrança de que havia força na recusa, que havia poder no ato de não se curvar. Para outros, ela era o terror que mantinha as crianças seguras, os homens longe do pecado, as mulheres dentro dos limites, mas para todos era impossível ignorá-la. A cada noite em que a lua se ocultava, em que as sombras tomavam conta do mundo, era como se Lilith respirasse entre as árvores, entre os ventos, entre os espaços deixados em silêncio. Sua presença era um lembrete de que a resistência é tão eterna quanto o próprio tempo, e de que mesmo nas histórias contadas para assustar, existe sempre uma centelha de verdade que desafia o esquecimento. E assim, no silêncio que sucede às palavras, Lilith permaneceu, gravada não nas pedras dos templos, não nas escrituras canônicas, mas na memória viva dos que ousam lembrar. Uma lembrança que atravessa o tempo como uma cicatriz invisível, como uma sombra que recusa ser apagada. A cada nova geração, a cada nova tentativa de reescrever a história, a figura dela ressurge, como um sussurro, um eco, um reflexo. Lilith, a mulher que não aceitou o silêncio, que desafiou a ordem dos deuses e dos homens, foi marcada como monstro, demonizada, esquecida, mas mesmo assim nunca completamente apagada, porque por trás das lendas, das distorções e dos medos havia uma verdade mais profunda, uma verdade incômoda, de que a submissão não é destino,
e que a resistência, mesmo quando transformada em sombra, permanece. No mitoverso, a história de Lilith não é apenas uma lenda, é um lembrete, um aviso para o presente e para o futuro, de que a coragem de dizer não, a força de resistir, a recusa a se curvar, essas são as sementes que desafiam a eternidade.